Queridos irmãos e amigos, caros telespectadores da Ângelos TV, uma saudação muito amiga e bem-vindos a mais um programa Reflexões sobre o Evangelho. Nesta semana em que a Igreja nos apresenta esta festa da apresentação do Senhor e da purificação de Maria, uma tradição tão bonita que se mantém viva em muitos lugares, a Senhora das Candeias, a Senhora da Luz, a Senhora da Purificação. Em muitos lugares mantêm-se vivas tradições, devoções, fazem-se procissões em honra da Senhora das Candeias. Numa das minhas paróquias, por exemplo, em Cabeção, há uma tradição tão bonita. Na vigília da purificação de Nossa Senhora, ao pôr do sol, ao toque dos sinos na igreja, as pessoas saem à rua e às suas portas acendem luminárias, recipientes de barro com azeite e com uma torcida que se mantêm acesos durante a noite para significar que Maria nos traz a luz dos nossos caminhos, a luz das nossas aldeias, vilas e cidades, a luz que precisamos para os nossos corações. Mas o nosso programa versa sobre o Evangelho do próximo domingo. O próximo domingo que será o 5º domingo do tempo comum. Estamos recordados que andamos a ler o Evangelho de Marcos e que nos últimos 2 domingos Marcos colocava Jesus então já na sua vida pública, que começou com o chamamento dos discípulos, o André, outro discípulo, o Pedro, o Tiago e o João, os primeiros discípulos que se encontraram com Jesus. Depois, no domingo passado, foi o quadro da sinagoga. Jesus, em dia de sábado, foi à sinagoga, pôs-se a ensinar, curou um homem possesso de espírito impuro. Todos se maravilharam com aquilo que viram. Foi o primeiro encontro, foi o primeiro sinal. Deve ter sido um dia maravilhoso e fantástico. Depois deste primeiro dia, digamos assim, os primeiros momentos da vida pública de Jesus, Jesus sai com os discípulos da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E aí encontramos o texto do próximo domingo. É ainda do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. É um capítulo riquíssimo, cheio de quadros, de pontos de interesse e que continuamos a ler. Ainda não saímos e ainda no próximo domingo o Evangelho vai continuar a ser do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Vamos escutar com atenção a leitura do Evangelho do próximo domingo, onde Jesus sai da sinagoga e vai à casa de Pedro. Vamos ver o que acontece. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas, que eram atormentadas por várias doenças, e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele, e quando o encontraram disseram-lhe: "Todos te procuram." Ele respondeu-lhes: "Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim." E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demónios. Palavra da salvação. É interessante, muito interessante, a pedagogia dos lugares, dos cenários. Reparemos como Marcos tem a preocupação de colocar Jesus nos mais diversos cenários. Primeiro, no encontro pessoal em sua casa com os primeiros discípulos. Eu acho que terá sido entusiasmante. O André, o Pedro, o Tiago e o João, naquele primeiro encontro, podemos assim dizer, naquela primeira experiência de Jesus no meio deles, aquele primeiro encontro,
o coração certamente incandescente da novidade, do encontro com o amor de Deus. Esse é o primeiro cenário. Mas depois era importante que aquilo que aqueles discípulos experimentaram não ficasse encerrado, digamos assim, como uma experiência intimista. E então o segundo cenário é a sinagoga, a apresentação à comunidade. Jesus revela-se à comunidade toda. Ele veio para ser, digamos assim, Messias de toda a comunidade. Então, o quadro da sinagoga, o cenário da sinagoga onde Jesus chega, põe-se a ensinar, a anunciar o reino de Deus e onde cura o espírito impuro. No cenário da sinagoga, Jesus ensina, Jesus cura, Jesus é aclamado. Todos ficam maravilhados com a sua doutrina, com os sinais que ele revela. Hoje, um cenário diferente. A casa de Pedro. Jesus com os discípulos dirige-se à casa de Pedro, o espaço familiar, lá onde a vida acontece, lá onde as coisas se entrecruzam, as dores e as alegrias, as esperanças e as ansiedades, os pais e os filhos, os avós. O espaço da família, o cenário da família, é logo o primeiro cenário que Jesus toca depois de sair da sinagoga. Então Jesus vai com os discípulos à casa de Pedro. O sábado é um dia muito importante para os judeus. E os judeus, em dia de sábado, hoje, infelizmente, o nosso dia santo, que é o domingo, está cheio de, digamos assim, de rebuliços e de objetivos que desdizem a santidade do dia, que é o domingo. O domingo é o dia de ir às compras, é o dia de muitas vezes fazer limpezas, é o dia em que fazemos 1000 coisas, menos concentrarmos-nos na santidade do dia. E nós precisamos dessa experiência de contacto com o sagrado, de santidade do dia. O sábado era observado pelos judeus de maneira, eu diria, quase rigorosa. O sábado até havia o chamado caminho de sábado. Os judeus em dia de sábado só podiam andar uns quantos metros, pouco mais de meio quilómetro, que era mais ou menos o percurso de ir de casa à sinagoga e voltar para casa. O sábado era passado em família no convívio, com uma bela refeição, em oração, os pais com os filhos. Portanto, era um dia dedicado ao Senhor no espaço da família. É curioso, Jesus sai da sinagoga em dia de sábado e vai para a casa de Pedro. Vai para a casa de Pedro viver o sábado. Isto é, certamente, com uma refeição preparada, cuidada e em convívio com os discípulos, porque o sábado era passado em casa, nesse convívio familiar. Ao chegar a este novo cenário que é o espaço da família, Jesus dá-se conta daquilo que acontece na casa de Pedro. A sua sogra estava doente, estava com febre. E é curioso porque quando Jesus toca num lugar, quando Jesus toca num cenário, algo acontece, tudo se transforma. É o caso dos discípulos, que sentem um coração incandescente com a presença de Jesus. É o caso da sinagoga, onde Jesus cura o espírito impuro, ou melhor, cura aquele homem possesso de um espírito impuro. Jesus toca nas pessoas, toca nos ambientes. Chega na casa de Pedro, sua sogra estava doente. Jesus, ao ouvir dizer isso, curou esta pobre mulher, que se levanta imediatamente, fica sem febre, fica com outra disposição e põe-se a servi-los. Era dia de sábado, havia uma bela refeição preparada e põe-se a servir Jesus, os discípulos, a sua família. É interessante determos-nos neste aspecto. Jesus, quando entra, toca os ambientes com a sua presença, transforma-os, gera nova disposição, cura, gera harmonia e paz. Nós, queridos irmãos e amigos, devíamos deixar mais vezes que Jesus entrasse na nossa casa. As nossas casas são lugares de tensões, são lugares de esperanças, mas também são lugares de angústias, de desencantos, de desânimos, de desconfianças. As nossas casas, em todas as nossas casas há uma febre. Isto é, há situações que precisam de ser curadas, que precisam de ser tratadas.
Jesus, ao entrar, toca essas situações. E por isso mesmo as nossas casas deviam ser este espaço onde Jesus está, onde Ele é convidado a estar também, para que, ao entrar, nos possa tocar. Deixa Jesus entrar na tua casa. Nós muitas vezes revestimos-nos de uma, digamos assim, de uma aparência, de uma capa, que depois não deixamos que Jesus entre na nossa casa, que o mesmo é dizer, no nosso coração. E precisamos que Jesus entre na nossa casa. Ao entrar, Ele toca-nos. Ao entrar, Ele permanece. Ao entrar, tudo é diferente, tudo se transforma. Mas é precisamente esta experiência que vai ter consequências, porque se Jesus tudo transforma, Jesus também tudo atrai. E depois de um dia de sábado, passado assim em convívio familiar, com os discípulos em casa de Pedro, neste ambiente de alegria, porque entretanto há uma cura, neste ambiente, digamos assim, muito sagrado, eis que ao pôr do sol, porque durante o dia os judeus não podiam, o sábado não era dia de andar na rua, era dia de estar em casa. Mas, ao pôr do sol, eis que se junta à porta uma grande multidão. Porque aqueles habitantes de Cafarnaum, depois do que aconteceu na sinagoga, ficaram estupefactos, entusiasmados, fascinados com aquele sinal de Jesus que curou aquele pobre homem que padecia de um espírito impuro. E agora, ao pôr do sol, o pôr do sol já era a vigília do dia seguinte. Então o pôr do sol já se circulava. Então trouxeram os doentes e os possessos de espíritos impuros. E aglomerou-se, diz o Evangelho de Marcos, toda a cidade se aglomerou à porta para que Jesus fizesse alguma coisa. Vinham, no fundo, numa atitude de pedir socorro, de pedir ajuda, de pedir que Jesus entrasse também nos seus cenários, nos seus ambientes, nas suas vidas. E Jesus, de facto, respondeu a tais expectativas, curou muitos doentes, expulsou muitos espíritos impuros. E aqui é interessante reparar como Marcos tem o cuidado de colocar estes dois tipos de doentes. Os doentes físicos, aqueles que padeciam algumas maleitas físicas, e os possessos, isto é, no fundo, aqueles que estão doentes espiritualmente. E Jesus a todos cura o físico e o espírito. E nesta harmonia que é preciso cuidar, Jesus então reconstitui a pessoa toda, porque nós somos um misto, nós somos uma comunhão, uma unidade entre físico e espírito. E por isso mesmo é importante que em nós não haja descompensações, que o corpo e o espírito estejam em harmonia. Por isso Jesus cura a pessoa toda, cura os males físicos, cura os males espirituais. É interessante reparar como esta dimensão, que é a dimensão da doença física, da doença espiritual, vai ocupar Jesus grande parte da sua missão. Grande parte da missão de Jesus é ocupada a curar, porque a fé cura, a fé recompõe, a fé reconstitui a harmonia da pessoa toda. Penso que faríamos muito bem em pensar mais vezes nisto. A fé cura, tem uma dimensão de cura, porque Jesus, ao entrar na nossa vida, reconstrói-nos em todas as dimensões. E de tal maneira que queriam, desde logo, fazer com que a fama de Jesus se espalhasse, mas Jesus foi contido em proibir, em dizer que não queria que falassem dele, em não deixar que os espíritos impuros falassem, porque eles sabiam bem quem Jesus era. E Jesus não queria debruçar-nos-emos, possivelmente no próximo programa, sobre este aspecto. Jesus, no Evangelho de Marcos, está constantemente a dizer que não falem, não contem a ninguém, não digam que Ele é o Messias. Iremos debruçar-nos sobre este aspecto. A verdade é que, depois de um dia tão intenso, depois de uma primeira jornada de vida pública, podemos dizer, este é o primeiro dia de Jesus como Messias na comunidade de Cafarnaum, onde ele vivia, e terá sido um dia já marcado por aquilo que seria toda a sua vida. No primeiro dia temos o resumo da vida pública de Jesus, com os discípulos, na sinagoga, na casa de uma família, já no espaço público. É precisamente
no fim de um dia assim, intenso, eu diria para Jesus também esgotante, que Jesus, depois de repousar à noite, logo de madrugada cedo, levanta-se ao nascer do sol, retira-se para um lugar ermo, isolado, para rezar, para orar. É interessante aqui determos-nos no seguinte: Jesus não é um agitador de massas. Jesus não veio para se apresentar como um herói. Jesus tem um segredo, que é a sua vida íntima com o Pai, a sua relação íntima de comunhão profunda com o Pai. E tudo aquilo que aconteceu, de algum modo, ele precisava de colocar isso no coração do Pai. Por isso se retira, madrugada, um lugar ermo, naquele ambiente de silêncio, ou digamos assim, dos anúncios da aurora. Jesus entra na comunhão com o Pai. Estes momentos para Jesus são fundamentais, vão-se repetir a cada passo ao longo dos Evangelhos. São momentos de confirmação da missão. Jesus, no diálogo com o Pai, na comunhão com o Pai, de algum modo vê confirmada a sua missão. E assim se compreende quando os discípulos, ao despertar também, a primeira coisa que fazem é ir à procura de Jesus. Mas a multidão também, depois de um dia tão entusiasmante como foi aquele sábado, vão à procura de Jesus logo de manhã cedo. Não o encontram, porque ele está a rezar com o Pai. Ele não vive só, não se alimenta da agitação, da fama. Jesus, o seu lugar próprio é a comunhão com o Pai. Até que o encontram. A oração de Jesus é interrompida por estes ruídos que vêm, que se vão aproximando dos discípulos. Diz: todos te procuram. Onde é que te meteste? Todos te procuram. Não vês que te querem fazer uma pessoa importante, querem seguir-te, querem outra vez vir-te, querem que cures aqueles que ainda não ficaram curados. Jesus olhou para eles e disse-lhes: vamos para outros lugares. Vamos para outros lugares. Eu vim para esta missão, esta é a minha missão, de percorrer os caminhos a anunciar o reino de Deus. Partiram para a Galileia. Foram anunciando aquilo que aconteceu neste primeiro dia. Foram-no repetindo por todos os lugares. Jesus ia às sinagogas, refere o Evangelho de Marcos, neste Evangelho, ia às sinagogas, anunciava o reino de Deus, curava toda a gente. O reino de Deus era anunciado, o reino de Deus chegava na pessoa de Jesus. Queridos irmãos e amigos, esta passagem do Evangelho, onde ainda não vemos reação contrária, ainda não há neste primeiro capítulo do Evangelho de Marcos a reação a tudo isto, necessariamente vai aparecer. Mas é um tempo, digamos assim, de anúncio, de manifestação de Jesus no seu ideal. Jesus que passa pelos nossos ambientes, nos diversos ambientes da nossa vida, nos toca, anuncia o reino de Deus, nos cura, nos transforma, nos entusiasma perante os caminhos da vida. Este Evangelho, irmãos, hoje é dirigido a nós. É dirigido em cada domingo, isto é, a palavra de Deus em cada domingo é sempre atual, é sempre nova, e por isso hoje esta palavra já não é dirigida aos habitantes de Cafarnaum, é dirigida a cada um de nós, a cada uma das comunidades, a cada uma das assembleias. Quando a palavra de Deus é pronunciada e proclamada na Assembleia, ela é eficaz se nós nos colocamos com as devidas disposições. Então é importante sublinhar um ou outro aspecto que me parece importante como reflexo desta palavra. Já referi há pouco a importância de fazer do nosso ambiente, do nosso espaço familiar, um lugar onde Jesus habita. Hoje perdemos muito esta consciência. Muitas vezes o domingo é passado de maneira onde os valores cristãos não contam para nada. Em dia de sábado, em casa de Pedro, Jesus estava e inundou com o seu Espírito todo aquele espaço. A nossa casa deve ser um espaço sagrado, um espaço habitado por Jesus, onde Ele se senta à nossa mesa,
onde Ele nos preenche nos nossos desencantos e desilusões, nos dias maus, mas onde, se Jesus está, tudo é possível ultrapassar. Outro aspecto importante que nós há pouco sublinhávamos é cuidarmos da nossa saúde espiritual, física, sem dúvida, mas espiritual também. E hoje nós temos consciência disto. O mundo hoje está doente espiritualmente. Não cuidamos da vida interior, não cuidamos da nossa experiência de oração com o Pai. Reparemos a atitude de Jesus, que depois de um dia tão agitado, teve necessidade de se retirar para se encontrar com o Pai. Nós vivemos numa agitação, numas rotinas frenéticas que nos tiram a paz, que nos desgastam. Descobrimos-nos exaustos, mas depois não damos muitas vezes o passo em frente. Isto é, de reconhecer que esse caminho onde nós insistimos e persistimos leva-nos ao vazio. Nós precisamos, até porque temos uma vida muito agitada, dos encontros pessoais com Deus, de um tempo de oração. Então, eu diria como propósitos e reflexos deste Evangelho do próximo domingo. Será que a tua casa é já um espaço sagrado? Porque não pedes ao teu pároco: Padre, venha abençoar a minha casa? Porque não preparas com a tua família um dia especial em que o sacerdote vai à tua casa, leva a mensagem de Jesus, abençoa o espaço do teu lar e em convívio juntas a família, possivelmente à volta da mesa, numa refeição de festa, e deixas que o Espírito de Jesus Cristo inunde o teu lar, onde deve haver um lugar, digamos assim, devidamente entronizado, um oratório onde está a imagem de Jesus e de Maria. Façamos dos nossos lares lugares que Jesus visita, e quando Jesus visita, permanece. Façamos dos nossos lares lugares de oração. E depois cuidemos da nossa harmonia, harmonia plena, isto é, do nosso bem físico e espiritual. Demos dentro de nós espaço aos valores do Evangelho, ao encontro com Jesus Cristo, ao encontro com o Pai na comunhão do Espírito. Só percorrendo assim os caminhos da vida, só nos deixando iluminar pela presença de Jesus, podemos saborear a alegria do que é ser cristão. Caso contrário, se ser cristão é só ter um nome lá num livro da paróquia porque um dia nos batizaram, então significa que estamos à mercê da voragem dos tempos. E o tempo é implacável. A história muitas vezes é tremenda, esgota-nos. E nós olhamos para a nossa vida e perdemos o seu sentido. Andamos à deriva. Pois bem, que neste Evangelho sintamos que Jesus quer visitar a nossa casa, quer entrar no nosso lugar, quer tocar nos nossos espaços para tudo transformar com o seu olhar, com a sua presença, com a sua graça. Permaneçamos nesta atitude de abertura a Jesus, que bate à nossa porta, que quer entrar, deixemo-lo entrar e certamente nos iremos surpreender com os reflexos do que Ele tem a realizar, do que Ele quer realizar na nossa vida. Até para a semana, se Deus quiser.